Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Ponto 3. Eu, Wilker Oliveira, estou aqui para falar de um tema muito importante, o cuidado com a saúde do coração. E esse nosso encontro vai tratar também da fila de transplante de órgãos no Brasil. Uma alimentação desregrada pode aumentar as chances de algum problema cardíaco, especialmente em pessoas com maior risco cardiovascular, como idosos, hipertensos, obesos, tabagistas e diabéticos. Mas quando o problema cardíaco se torna grave, a indicação é o transplante. O que fazer? Como lidar com essa situação? É importante cuidar da saúde do coração, não importa a idade. Exercícios regulares, alimentação saudável e controle do estresse são a base para um coração saudável. Com alimentos naturais, ricos em fibras e gorduras saudáveis. Reduz o sal e mantenha a pressão arterial sob controle. Priorize uma boa noite de sono e cuide da sua saúde mental. O equilíbrio emocional é fundamental para o coração. Lembre-se, prevenção é a chave. Cuide bem do seu coração, hoje e sempre. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com a Catiúcia Freitas, que é gerente de transplantes da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, e o Luciano Gualberto, que é médico cardiologista. Eles já estão aqui para a gente bater esse papo. Catiúcia, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite. Doutor Luciano, seja bem-vindo também. Boa noite, é um prazer participar do programa com vocês. Então, primeiramente, doutor, considerando o aumento das doenças cardíacas, quais são os principais fatores de risco que as pessoas devem estar cientes e como que a gente pode minimizá-los? Wilker, como o próprio vídeo mostrou, né, o vídeo inicial do programa, as doenças cardíacas são as principais causas de morte no mundo, né? E isso o surgimento dessas doenças estão relacionadas realmente aos hábitos de vida, né? Então, indivíduos que fumam, que são sedentários, que não têm uma alimentação adequada, principalmente uma alimentação rica em gordura e pobre em frutas e verduras, um indivíduo que tem uma rotina de vida muito sedentária, sem exercício e estressante, esses indivíduos, ao longo da vida, eles vão ter um risco aumentado em algum momento de desenvolver uma doença do coração. E aí a gente leva também em consideração a história familiar, né? A genética da pessoa, que muitas vezes favorece ainda mais o aparecimento dessas doenças. E imagino que a detecção precoce desse tipo de doença, as doenças cardíacas, também seja fundamental, né, doutor, para o sucesso de um tratamento, para evitar o agravamento do quadro. As pessoas, quando nos procuram, né, procuram o cardiologista no consultório para fazer um check-up, as pessoas normalmente chegam para nós, às vezes, sem nenhum sintoma, sem nenhuma queixa, e nos dão a intenção de fazer a consulta para fazer uma avaliação da sua saúde. Muitas vezes, os pacientes eles ficam preocupados apenas com os resultados dos exames. Às vezes, o indivíduo ele é sedentário, o indivíduo é obeso, o indivíduo é estressado, ele tem, às vezes, uma pressão arterial já um pouco aumentada, e ele faz os exames, né, os exames de sangue, algum outro exame, um eletrocardiograma, e os exames vêm normais. E dá uma falsa ideia de que está tudo bem na vida dessa pessoa. E é função do cardiologista chamar a atenção do paciente que não, que a gente não pode dar um valor além do que se deve dar a exames realizados com resultados normais. A gente tem que avaliar a rotina de vida desse indivíduo. Então, um indivíduo com exames normais, mas que seja sedentário, esteja acima do peso, a sua alimentação esteja inadequada, esse indivíduo, principalmente se ele tem história familiar de doença cardíaca e tiver mais do que 45, 50 anos, é um indivíduo com um risco maior de desenvolver uma doença cardíaca em 5 ou 10 anos. E isso deve ser explicado para o paciente e dada uma importância na mudança dessas características, da importância dele mudar, né, de controlar o peso, fazer exercício, para poder ele diminuir essa possibilidade do desenvolvimento de uma doença cardiovascular. E em que casos é recomendado, é orientado o transplante de coração? São nos casos mais extremos que isso acontece? É importante a gente lembrar que a insuficiência cardíaca ela é uma doença grave, mas ela é a fase final de várias outras doenças do coração. Ela pode ser causada por várias outras doenças. A doença do infarto, doença de válvula cardíaca,
a miocardite, que é uma infecção do coração, a doença de Chagas, são doenças que, mal conduzidas, mal tratadas, elas podem evoluir para a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca nada mais é que um coração. Esse coração, ele, por causa dessa doença de base, ele aumentou de tamanho, ele se dilatou. Uma vez que o coração se dilata, que ele aumenta o seu tamanho, ele perde força de contração. O coração ele fica fraco para bombear o sangue, para esse sangue ser distribuído por todas as células do nosso organismo. E os principais sintomas do indivíduo que já tem insuficiência cardíaca, normalmente vai ser uma falta de ar, às vezes podendo ter dor no peito ou não, mas uma falta de ar, uma intolerância para fazer desde as atividades mínimas diárias do indivíduo, como tomar banho, trocar de roupa, ou as atividades mais intensas, como correr, caminhar rápido na rua, subir um lance de escadas ou carregar uma sacola muito pesada. No caso do apresentador do Faustão, ele tem uma doença já grave, provavelmente com intolerância aos mínimos esforços, tanto é que ele teve que ser internado, e mesmo tomando os medicamentos da forma adequada e seguindo todas as orientações do cardiologista, provavelmente até fazendo atividade física, que faz parte do tratamento, ele não consegue melhorar esses sintomas, e aí a única saída para o tratamento seria realmente um transplante cardíaco. Certo. Catiúcia, explica pra gente como que funciona essa questão do transplante aqui no Brasil. É uma fila única? Quem faz a gestão dessa fila? Isso. O transplante no país ele é regulado, né, e monitorado pelo Sistema Nacional de Transplantes. É um órgão do Ministério da Saúde que tem um sistema de gerenciamento. Então, qualquer paciente hoje inscrito em fila, ele vai ser inscrito por um médico transplantador. O médico transplantador, né, um hospital transplantador e a equipe transplantadora hoje, para ela tem que passar por um processo de habilitação e de credenciamento. Então, somente essa equipe insere os dados nesse sistema e nós, as centrais estaduais de transplantes, inserem os dados do doador. Esses dados inseridos, quando ocorre um doador de órgãos, por exemplo, em Goiás, nós inserimos esses dados, o sistema faz um cruzamento de dados para gerar a lista de receptores. É um cadastro único, né? Por isso que as pessoas estão questionando muito. É só pelo SUS? Sim, é um sistema do SUS. Então, independente, né, da condição, se a pessoa tem plano de saúde ou não tem plano de saúde, todos estarão na mesma lista. Está explicado então, doutora. Mas um órgão, por exemplo, de um doador aqui do estado de Goiás, como a senhora trouxe como exemplo para a gente, ele também pode ser doado para um paciente que está em outro estado? Como que funciona essa integração? Porque a gente sabe que o prazo para que esse órgão seja retirado e seja transplantado é um prazo curto, né? A gente tem condições, num país tão grande quanto esse nosso, de oferecer esse transplante dentro de um prazo adequado? Isso. Goiás hoje faz transplante de rins, de fígado, de córneas e vai fazer também agora o de pâncreas, né? O HGG foi habilitado para fazer pâncreas e pâncreas rins. Órgãos que nós não fazemos transplantes, como coração e pulmão, eles também são captados, distribuídos, né, de acordo com esse sistema nacional, e as equipes vêm até Goiás. E isso que você falou é importante, a questão do tempo, que a gente fala que é tempo de isquemia, né? Quanto tempo esse órgão fica viável fora do corpo. O coração, por exemplo, é somente 4 horas. Por isso que, geralmente, quando nós temos um doador de coração em Goiás, os estados que vêm, as equipes vêm do Distrito Federal ou de São Paulo, que é onde a logística ela é mais rápida, né? Todos esses transplantes têm o apoio da Força Aérea Brasileira, então a FAB vem, traz a equipe, espera a equipe aqui no aeroporto e retorna com a equipe para que esse transplante aconteça em tempo hábil. Te ouvindo falar, Catiúcia, a gente imagina que é uma mega operação, né, para viabilizar isso e salvar as vidas, né? Então, um trabalho muito bonito, um trabalho muito importante. Queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre os principais desafios que a gente tem hoje no Brasil para que a gente tenha mais transplantes, para que a gente salve mais vidas por meio desse procedimento. O principal desafio hoje do país é diminuir a recusa das famílias. Hoje, no Brasil, a recusa está em torno de 45%, ou seja, cerca de 45% das famílias dizem não para doação de órgãos. Em Goiás, esse número é bem maior, 63% das famílias ainda recusam. E tudo isso por quê?
porque falar de morte não é fácil, né? Hoje, para ser um doador de órgãos, você precisa apenas de avisar a sua família do seu desejo. Então, o que a gente tem de experiência? Quando a gente conversa com a família, né, que é um momento extremamente doloroso e difícil, né, receber uma notícia de morte, muitas vezes a família vai negar, por quê? Porque ela não sabe, eu não sei qual seria o desejo dele, eu não sei se ele gostaria de ser um doador, ou essa pessoa tem desconfiança no processo, acha que o corpo não vai ficar íntegro, né, vai ter alguma deformidade no corpo por conta da doação de órgãos. Então, tudo isso contribui para que as pessoas tenham dúvidas e deixem de doar. A gente precisa, né, de falar mais sobre a doação de órgãos para diminuir essa recusa das famílias. O principal desafio hoje é esse. Por isso que a gente trabalha muito a sensibilização, o treinamento dos profissionais de saúde para acolher essas famílias, né, explicar esse diagnóstico, que não é um diagnóstico fácil de compreender, né, o diagnóstico de morte encefálica. Os casos de doação de órgãos só ocorrem depois da morte encefálica, e tudo isso tem sido feito para que a gente consiga diminuir a recusa, não só em Goiás, né, mas no país. Certo. Eu queria que o doutor Luciano explicasse um pouco melhor para a gente como que funciona essa questão justamente da morte encefálica e essa conversa com a família do paciente. Imagino que seja um momento bastante delicado, né, doutor? Wilker, a Catiúcia, a gente nunca se viu pessoalmente, mas eu ouço muito falar nela porque eu sou casado com uma médica transplantadora que com certeza a Catiúcia conhece, que é a doutora Juliana Barbosa, que é a coordenadora da equipe de transplante de rins e vai começar a fazer agora rins pâncreas lá no HGG. E esse período que nós estamos passando dessa notícia, né, do transplante, da insuficiência cardíaca, que, por causa do apresentador Faustão, só por causa desse assunto estar em voga, e programas como esse são importantíssimos para isso, na divulgação do transplante cardíaco e de como isso pode salvar vidas, né? Nos últimos 3 dias, a Juliana, ela está 3 dias de madrugada no telefone, em contato com a central de transplante, que a Catiúcia coordena, porque o número de doações ela aumentou nos últimos 3 dias por causa desse assunto que está tão em voga ultimamente. Então, é importantíssimo realmente o esclarecimento da população da importância da doação de órgãos e como ela pode salvar inúmeras vidas, né? Uma pessoa pode salvar inúmeras vidas. Essa questão da sua pergunta em relação à morte encefálica, isso realmente existe um protocolo que ele é feito com a equipe médica que está em cuidado. Normalmente é um paciente crítico, né? Normalmente é um paciente vítima de um trauma, né? Na maioria dos casos, esse paciente é encaminhado para um serviço de hospitalar de alta complexidade. Uma vez nesse serviço, o paciente não teve condições da equipe médica, às vezes, salvar a vida desse paciente. Esse paciente evolui com morte encefálica. Isso é um protocolo que tem que ser feito, né? A equipe médica aplica um protocolo de avaliação neurológica de sinais vitais com esse paciente, que está normalmente num leito de UTI. E uma vez constatada a morte encefálica, você vai fazer exames clínicos, 2 exames, vai ter um exame de imagem que vão confirmar, né, essa morte encefálica. E esse momento de você conversar com a família e explicar a condição que o paciente ele está em morte encefálica, que é um quadro irreversível, né? E que há a possibilidade de, uma vez o paciente tendo exposto para a família a vontade de doar órgãos, esse seria o momento, né, da família autorizar e a gente acionar toda a equipe o pessoal da equipe de captação de órgãos e fazer todo esse processo que a Catiúcia explicou de captação, e aí você, dentro dessa fila única, ver para onde esse órgão vai ser utilizado e transplantado. Então, a dificuldade que a gente apresenta, que a gente tem com as famílias, eu passo por isso porque eu trabalho no UGOL e a gente se depara com essa situação muitas vezes, é justamente a família entender o que é o transplante, o que é a doação de órgãos. Muitas vezes ela tem dificuldade de entender o que é morte encefálica e muitas vezes ela acha que a equipe está querendo matar o paciente para poder doar os órgãos, né? Então, isso é muito difícil, às vezes, você explicar isso para o paciente quando a família não tem a menor noção do que isso, como acontece todo o processo. E isso só vai se modificar com campanhas de esclarecimento,
com programas como esse que está sendo realizado hoje, e também os órgãos públicos, né, ter um investimento maior para poder fazer um programa de educação, né, com as famílias, principalmente as famílias que são usuárias do SUS, do Sistema Único de Saúde, explicando e esclarecendo como que ocorre todo o processo e da importância de se doar órgãos. A quantidade de vidas assim, é uma coisa maravilhosa, né? Você transformar, às vezes, uma notícia trágica, como a morte de uma pessoa, mas transformar isso, explicar isso para a família, que mesmo com aquela morte, aquela pessoa pode salvar a vida de inúmeras pessoas e, de certa forma, essa pessoa continuar, né, digamos, vivendo, né, e ajudando as pessoas mesmo após a morte. Então, é campanha de educação. É isso que a gente tem que fazer. Conscientizar, falar mais sobre esse assunto, né, doutor? Agora eu vou direcionar minha pergunta para a Catiúcia, mas o senhor pode complementar, pode ficar à vontade. O senhor falou sobre a questão do protocolo, né, para fazer o diagnóstico da morte encefálica. E vale a gente destacar aqui que o nosso país é referência na segurança desse diagnóstico, né? Então, a gente tem que valorizar isso e explicar para as pessoas que estão em casa que aqui no nosso país é feito um protocolo extremamente rígido, né, Catiúcia? Exatamente. O país possui uma legislação muito rigorosa, faz os 2 exames clínicos, o exame complementar, que é esse exame de imagem, né, que o doutor falou, e tudo isso é acompanhado pela equipe da Central Estadual de Transplantes, porque nós fiscalizamos esse processo. Então, nós arquivamos tudo por 20 anos. Pela legislação, se a família quiser, ela tem direito de ter um médico de sua confiança para acompanhar esse diagnóstico. Então, é um protocolo muito claro, muito transparente, né, em que a família, hoje em alguns hospitais, a família até acompanha esse diagnóstico de perto. E as equipes estão cada vez mais treinadas e habilitadas, tanto para o diagnóstico quanto para essa conversa, né, de fazer a família compreender o que é a morte encefálica. Quando a família compreende que morte encefálica é morte, que é irreversível, é mais fácil dela concordar com a doação. Por isso, muito treinamento em cima disso, mas o que a gente pode garantir é que é um processo extremamente seguro. Tudo validado e acompanhado, né? As equipes têm se empenhado para deixar isso de forma bem transparente aí para a população. E como que funciona a questão da prioridade dessa fila? É uma fila única, mas existe alguma escala? Como que funciona isso na prática? A fila ela é única e segue critérios de compatibilidade, de tempo de espera, né? O tempo que essa pessoa se inscreveu na fila, e também de gravidade. Então, por exemplo, às vezes você vai ter uma pessoa que entrou na fila de rim hoje e fez o transplante daqui a um mês. Um mês de fila ele transplantou. Mas ele passou na frente daquele que estava na fila há 3 anos? Não. Isso foi definido pelos critérios de compatibilidade, porque não é só, no caso do rim, a compatibilidade sanguínea, né, do tipo sanguíneo, mas também da histocompatibilidade, né, que é a fitinha ali genética que tem que combinar com a doador para que essa pessoa não tenha rejeição. Da mesma forma, qualquer um desses casos pode haver casos de priorização, e isso está regido também na portaria do Ministério da Saúde, na legislação, né, a equipe médica vai ter que comprovar que aquela pessoa agora chegou num momento que não tem como ela esperar mais. Né? Ou ela transplanta ou ela vai morrer. Existem casos que são priorizados de rim, como, por exemplo, a pessoa perdeu o acesso ali que ela fazia a hemodiálise e não se consegue mais esse acesso. Então, ela vai ter que ser priorizada, porque se ela não fizer hemodiálise, ela vai morrer. Né? Pessoas com coração, igual o doutor Luciano citou o caso, a pessoa já está internada, a pessoa está com medicação em bomba, já não consegue mais, o coração não funciona sem medicação, às vezes vai para uma máquina artificial. Então, tudo isso faz com que a pessoa realmente seja priorizada. E o fígado também da mesma forma. A pessoa, às vezes, entra numa insuficiência hepática aguda e se ela não receber um outro fígado em horas ou dias, ela vai morrer. Esses são os casos de priorização. Mas casos priorizados também têm que seguir a legislação. E não é só uma pessoa priorizada, existe também, dentro desses casos de priorizados, a fila de priorizados. E essas pessoas... não significa que elas vão conseguir, muitos não vão conseguir, né? Pela gravidade, muitas vezes não vai dar tempo do órgão chegar em tempo para salvá-lo. Certo. Agora, doutor Luciano, só para a gente entender um pouco melhor, o senhor mencionou a questão do caso do apresentador Faustão,
Em uma situação como essa, o paciente ele precisa ficar no hospital ou ele pode, de alguma forma, voltar para casa, ser atendido no domicílio? De que forma isso costuma acontecer? É o que a Catiúcia explicou. Os pacientes, no caso da insuficiência cardíaca, existem alguns critérios para esse paciente entrar na fila de transplante, né? É um paciente que ele tem que estar dentro da classificação da doença. É um paciente que tem que ser classificado em classe 3, 4. O que é classificar em classe 3, 4? É aquele paciente que está tendo uma intolerância aos mínimos esforços. São pacientes que não conseguem tomar banho sozinho, eles não conseguem trocar de roupa, são pacientes que eles vão ter falta de ar, eles vão passar mal para essas atividades mínimas. Esse paciente, normalmente, quando ele se descompensa, quando ele fica com essa doença extremamente descompensada, ele vai ser internado no hospital. Muitas vezes, utilizando medicamentos, ele consegue melhorar esses sintomas, ele recebe alta e volta para casa. Muitas vezes, ele continua internado porque, uma vez usando alguns medicamentos, ele não consegue mais ficar sem o uso daqueles medicamentos. Esses medicamentos, muitas vezes, são medicamentos de uso endovenoso, que são feitos na veia e só podem ser feitos dentro de um hospital. Então, esse paciente, quer dizer, à medida que ele vai ficando mais dependente de remédios, de ficar internado no hospital, ele vai subindo nessa escala de prioridade para, às vezes, receber o órgão transplantado. Agora, existem pacientes que estão nas suas residências aguardando a fila de transplante? Existem. A gente consegue, através de exames, classificar esses pacientes, colocá-los na fila de transplante e esses pacientes, a princípio, ainda conseguem esperar, às vezes, a chegada ou o surgimento desse órgão compatível com ele. A Catiúcia explicou uma coisa muito importante isso. Muitas vezes o paciente ele pode estar numa prioridade ou ele pode estar em casa, numa condição às vezes menos grave, mas todo mundo nessa fila única, e às vezes ele vai ser transplantado primeiro, esse que está em casa, por exemplo, porque aquele órgão que apareceu, aquele coração, é um órgão que é compatível com ele. E dentro da fila, ele tinha a prioridade de receber aquele órgão. E aí ele vai ser chamado para o hospital e vai ser submetido ao transplante. Então, existe essa classificação de prioridades. Existem pacientes mais graves, outros menos graves, mas para entrar na fila, o paciente tem que preencher determinados critérios. Existem exames que são feitos para isso, o paciente tem que estar fazer o tratamento medicamentoso de forma adequada, então tem que estar tomando todos os remédios nas doses adequadas. Esse paciente ele tem que estar fazendo um programa de exercício físico, um programa de reabilitação cardíaca. O tratamento dessa doença, da insuficiência cardíaca, ele é feito com medicamentos e exercício físico. E mesmo fazendo tudo isso, esse paciente ele apresenta a piora da doença, ele fazendo alguns exames e a consulta com o cardiologista, ele preenche os critérios para poder entrar na fila de transplante e aí, de acordo com as características dele, ele vai entrar numa fila de prioridade ou não. Às vezes ele vai ter que ficar internado de forma definitiva no hospital ou não. Então, aí você vai definir essas filas de prioridade e aí eles ficam aguardando um órgão compatível aparecer para poderem serem submetidos ao transplante. Perfeito. Agora, antes da gente finalizar, como a gente falou muito sobre a importância da conscientização das pessoas para a importância da doação de órgãos, queria que a Catiúcia fizesse as considerações finais dela. Tudo se resume em converse com a sua família. O que a gente quer é que as pessoas conversem com a família sobre esse desejo de ser um doador. Isso faz toda a diferença para uma família tomar a decisão. Hoje, no Brasil, cerca de 65 mil pessoas estão na fila. Em Goiás, essa fila já chega a 2.000 pessoas. E são pessoas que dependem do sim de uma família. A gente não julga as famílias que dizem não, porque as famílias muitas vezes dizem não por desconhecimento do processo, por não entender, por não ter escutado nada sobre isso em casa. Então, as nossas campanhas em cima disso. A nossa luta é por essas pessoas que estão na fila, lembrando que pode acontecer com qualquer um de nós. Hoje, amanhã pode ser um de nós na fila. Então, a gente tem que continuar na luta aí para que as pessoas, para aumentar, Hoje o país possui o maior sistema público de transplantes do mundo. A gente tem um sistema seguro, um sistema transparente, mas a gente precisa melhorar o número de doações. O que falta, às vezes, é a educação, A estrutura, a gente já tem uma estrutura muito boa. Doutor, suas considerações.
É super importante a gente manter esse assunto sempre em voga, né? Discutir isso mais vezes, porque, como eu disse, eu sou casado com uma médica nefrologista que trabalha diariamente, diuturnicamente com o transplante de rins, e é uma coisa muito gratificante quando eu vejo no rosto da minha esposa, quando ela consegue uma doação, e às vezes um doador, um rim, dois órgãos, né? Às vezes ajudam crianças assim, de meses, de 2, 3 anos de vida, ou pessoas que estão já na fila de transplante há muitos anos, e realmente isso modifica a história de vida de uma pessoa. Então, você transformar, às vezes, uma notícia catastrófica, né, como a morte de uma pessoa querida, de um familiar, você transformar nisso, até nesse momento, né, de tamanha tristeza para uma família, você transformar isso numa notícia boa, numa notícia feliz para uma outra pessoa, você usar disso para transformar a vida de uma outra pessoa, isso é uma coisa muito gratificante para a família da pessoa que está doando o órgão, né? Então, a gente precisa realmente fazer mais esclarecimentos e discutir mais o caso. Em relação às doenças do coração, são os bons hábitos, né? Ninguém deita doente e amanhece com uma doença grave do coração. A doença, ela é uma sementinha que ela é plantada, e os nossos maus hábitos vão fazendo que essas sementinhas se transformem numa árvore, e muitas vezes uma árvore que vai trazer muito malefício para a nossa vida e para a nossa saúde. Então, nós temos que manter atividade física regular, uma boa alimentação, evitar o excesso de peso, ter uma vida familiar e os bons relacionamentos. Foi publicado um trabalho recentemente em que uma das coisas que mais previne doenças cardiovasculares e morte por todas as causas são os bons relacionamentos, a despeito de todos os bons hábitos. Então, manter bons hábitos, manter bons relacionamentos, e que a gente vai ter condições de ter uma vida saudável e, às vezes, não passar por essa situação de depender de um transplante cardíaco para a gente poder viver e continuar no convívio dos nossos familiares. Perfeito, agradeço aos dois. Até uma próxima oportunidade, viu? E o ponto 3 termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você.